Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os fatores que influenciam no nosso comportamento alimentar e o desenvolvimento do comportamento alimentar. E quando nós pensamos em emagrecimento, geralmente nós associamos com dieta e atividade física. E é completamente normal, até porque nós estamos acostumados a falar: quando eu vou emagrecer, eu preciso fazer dieta, ter uma relação melhor com a comida, me exercitar. Tudo isso faz parte. Mas a verdade é que tem outros fatores que vão influenciar no nosso comportamento alimentar. Até porque nós somos seres biopsicossociais e nada acontece de uma forma isolada. E para isso, eu quero falar para vocês a diferença de correlação e causalidade, que eu acho que vai ficar mais fácil para poder diferenciar e até mesmo para vocês entenderem, porque eu vejo em muitos momentos algumas pessoas falando: um fator X foi responsável por uma situação Y, mas na verdade é que não tem como apenas com o fator ser a causa de uma situação. Vamos pensar num copo que tá ali quase transbordando, e aí veio aquela gotinha e aí o copo transbordou. Não quer dizer que a gotinha ela foi responsável para o copo transbordar, mas quer dizer que só faltava ali um pouquinho aquela gota para poder toda a situação acontecer. Então a gota foi um fator, não foi a causa para que acontecesse tudo isso com o copo. E isso acontece na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E eu vou dar agora um outro exemplo que eu acho que vai ficar ainda mais fácil de vocês entenderem. Vamos pensar no bolo. Para a gente fazer um bolo, nós precisamos farinha, leite, fermento, açúcar, manteiga, porque a junção de todos esses ingredientes é que nós vamos chegar no resultado que vai ser o bolo pronto. Se eu tenho apenas o leite, não consigo fazer o bolo. Se eu tenho apenas a farinha, eu também não consigo fazer o bolo. E assim com todas as situações que nós temos, que nós passamos. Então vai ser ali a junção dos ingredientes, a junção dos fatores, e assim eu vou conseguir chegar no resultado. E os 7 fatores que influenciam no nosso comportamento alimentar são nutricionais, econômicos, culturais, demográficos, sociais, ambientais e psicológicos. Então são vários fatores que vão influenciar ali na nossa relação com a comida, que vão influenciar na nossa vida como um todo. Então, quanto mais a gente entende, tem essa consciência, essa percepção de todos esses fatores, mais nós conseguimos colocá-los a nosso favor, porque a gente começa a entender, às vezes, eu tô vendo que esse fator não está sendo muito bom, a maneira como isso está acontecendo. Então, quando a gente presta atenção e começa a ver no que nós podemos mudar, podemos fazer de uma forma que seja muito mais saudável e mais coerente para nós, isso com certeza vai fazer com que a nossa vida ela fique muito mais fluida e melhor. E o desenvolvimento do nosso comportamento alimentar já acontece no período gestacional. A gente não imagina que é tão precoce, não é mesmo? Mas, na verdade, isso já acontece, já tem uma influência desde o momento que nós já estamos na barriga da nossa mãe. Depois do período gestacional, vem a fase da amamentação. Quando nós pensamos na amamentação, já vem na nossa cabeça a relação mãe-bebê, e que de fato é o que acontece. Mas o que nós precisamos salientar aqui é que pode ser tanto responsável, um cuidador, uma pessoa que exerça a função materna, tanto de estar alimentando este bebê, de estar amamentando, mas também de ter todo esse cuidado, todo esse afeto. Depois da amamentação, vem o ambiente. Que é quando a criança ela começa a explorar, ela começa a conhecer mesmo onde que ela está. Então ela tem uma relação maior com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, mas também ela começa a ter mais contato com outras pessoas. Ela começa a entender como que funciona, ela começa a ver os gostos, quais são as preferências dela. E nesse momento também que é preciso falar é que eu vejo que muitas famílias, muitos pais acabam não introduzindo muitos alimentos ou até mesmo fazendo uma repetição. Então, muitas vezes o que acontece? Os pais eles foram lá, introduziram um alimento, a criança ela não gostou e é deixado de lado.
E eu entendo, quando a criança ela fala que não gosta, a gente acaba achando que não é o alimento da preferência dela e vou tentar o próximo. Mas tem muitas maneiras da gente apresentar aquele mesmo alimento, aquela mesma comida, até que a criança ela fala, olha, realmente esse eu não gosto, mas com esse eu já tenho uma aceitação maior. Nós temos 3 tipos de gostos, nós temos o amargo, o salgado e o doce. Então, geralmente, a criança ela tem uma recusa com o amargo e é muito normal para a gente entender. Inclusive, tem muitos adultos que até hoje não comem praticamente nada amargo. Mas isso pode sim estar relacionado quando lá no início da vida não foi introduzido ou aquela criança ela não teve ali muito acesso a esses alimentos, né? Ou ela falou, não, eu não quero, eu não gosto e foi deixado de lado. Então, isso realmente pode ter acontecido. Mas lembra que eu falei no começo que são vários fatores que vão influenciar? Não é porque isso não aconteceu que ela não vai poder comer, que ela não vai poder experimentar. Ela pode sim tentar depois, em um momento da fase, quando estiver já adulto, e ter acesso àquele alimento e tentar e provar para ver se realmente ela não gosta ou se ela tem uma aceitação maior. Em relação ao salgado, já é um alimento mais indiferente, então a criança não tem aquela adoração como acontece com o doce, mas também não tem a recusa como ocorre com o amargo. E aí com o doce é aquela festa, a criança ela experimenta, ela já gosta logo de cara, e aí ela quer sempre estar comendo aquele alimento. E por isso que é tão importante falar da tríade, que é persistência, paciência e tempo, porque quanto mais a gente vai introduzindo, mais nós vamos repetindo o alimento, mais a criança ela vai se familiarizando e ela vai percebendo quais são as escolhas dela, o que ela prefere, o que ela não gosta tanto. E para nós que estamos na fase adulta, não quer dizer que a gente não possa mudar as nossas escolhas alimentares, os nossos hábitos alimentares. E agora que você também já está sabendo como que funciona, talvez seja o momento de tentar algum alimento novo, algum alimento que nunca experimentou, ou algum que acha que realmente não gosta, e se dar uma nova chance, se dar uma nova oportunidade. E para finalizar, eu quero retomar lá no início do vídeo com vocês, que eu comentei que em muitos momentos nós fazemos algumas associações, eu diria que até mesmo muitos julgamentos, e eu queria trazer um tema que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando agora, que muitas vezes quando nós olhamos uma pessoa magra, nós já associamos como alguém saudável, com saúde, ativa e que não tem nenhum problema com a forma dela, com a saúde dela, mas na verdade não é bem assim que funciona. Muitos momentos essa pessoa ela pode estar passando por um transtorno alimentar, por um comer transtornado e ela está com uma relação difícil com a comida. Da mesma forma, quando a gente vê uma pessoa acima do peso, obesa, geralmente a gente associa como alguém desleixada, que não se importa com a saúde, que não é saudável, não é ativa. E eu não quero romantizar a obesidade de jeito nenhum, até porque é considerado uma doença. Mas é só para ser um alerta que no momento que a gente vê o corpo de uma pessoa, a gente não sabe o que está se passando, como que realmente está a saúde dela. E esses foram os fatores que influenciam no nosso comportamento alimentar, o desenvolvimento do nosso comportamento alimentar. Espero que tenha feito muito sentido para você. Não deixe de ativar o sininho, se inscrever no canal, enviar para os amigos e comentar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.